Nós estamos vendo nessa sequência o modo como o homem é capaz de conhecer Deus. Vimos que todo conhecimento de Deus para o homem se dá através da revelação. Conhecimento pleno de Deus se dá por meio da revelação de Deus que vem ao encontro do homem. Vimos que o homem também experimenta de Deus essa revelação por meio da sua palavra, que se manifesta na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição, e temos um outro pilar que é o tripé da nossa fé, né, que é o Sagrado Magistério, que é a Igreja composta pelo Papa, pelos bispos, no colégio apostólico, e o senso comum de todos os fiéis, né? E vimos também que os fiéis, no seu senso comum, não podem errar, né? É natural que no coração do homem que se inclina para a verdade deseje e busque essa verdade, tá certo? Hoje nós vamos então falar, né, nós estamos nessa parte que fala sobre a resposta do homem a Deus, né? Ou melhor, ainda não. Nós estamos antes disso ainda. Nós estamos na Sagrada Escritura, a partir do parágrafo 101. Na semana passada a gente falou sobre a transmissão da revelação divina. E hoje nós vamos falar sobre a Sagrada Escritura, que tem muito a ver como continuação, né, da semana passada. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Cristo é a palavra de Deus. Aqui é importante a gente ter na nossa mente, né, essa consciência de que ele não é uma palavra. Ele é a única palavra. Lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo São João, diz que no princípio era o Verbo, às vezes traduzido como verbo, às vezes traduzido como palavra. Algumas traduções falam a respeito de verbo, né, de Cristo como verbo de Deus, porque o verbo é uma palavra que não é estática. Né? O verbo não é uma palavra como substantivo, por exemplo, né? Um pronome, né? O verbo ele é uma palavra em movimento, é uma palavra-ação, né? Então, muitas vezes a tradução da Bíblia tanto traduz que a palavra de Deus, no princípio era a palavra, mas no latim, no princípio era o verbum dei, né, que significa verbo de Deus ou palavra de Deus. E tem esse significado de uma palavra que é movimento, mas não é um conjunto de palavras, é uma única palavra. Então nessa primeira parte, no capítulo 101, nós vamos estudar isso, né? Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. E aí parece um pouco de contradição, né? Quando a gente pensa se Cristo é a palavra única da Sagrada Escritura, então por que a Bíblia foi escrita com tantas palavras? São 72 livros, né? Que na verdade a gente precisa compreender que Cristo, sendo palavra de Deus, todas as palavras contidas na Sagrada Escritura quer dizer uma única coisa. Tanto é que quando o Deus, o Pai, cria todas as coisas, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando falar sobre Deus Criador, né? Deus, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente vai ver que da boca do Pai sai uma única palavra. E essa palavra é o Filho. Né? A palavra que no latim ela significa a criação, né? O ato criador, é a palavra fiat, que interpretando, né, traduzindo para o português, significa faça-se. Então quando Deus diz, a primeira palavra da criação, né, faça-se a luz, ele diz fiat lux,
que significa faça-se, faça-se a luz. Né? Então essa palavra que sai da boca do Pai, não o verbo faça-se, mas a palavra criadora que sai da boca do Pai é o Filho. Né? Que depois, quando ele se encarna, né, como diz lá em João capítulo 1, versículo 14, e a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós, essa palavra, quando ela se encarna, aí nós conhecemos o Filho como o Cristo, ou como Jesus, né? Ou como Messias. Né? Então, Jesus é a encarnação da palavra. Né? É o Filho de Deus que se faz homem. É a mesma palavra, a única palavra. Deus não tem duas palavras, ele tem uma só. No Antigo Testamento é comum a gente encontrar também como tradução, né, como interpretação dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos era chamado também de as 10 palavras. Então, quando se trata das 10 palavras, na verdade ela se resume numa única só. Quando Jesus fala dos 10 mandamentos, né, é questionado qual é o maior de todos os mandamentos, e aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o máximo da lei, é uma palavra só. E outra semelhante a essa, que é complemento, continuação dessa única palavra, amar ao próximo como a si mesmo. Então, em resumo dos 10 mandamentos ou das 10 palavras, se resume numa só: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a única palavra. E é essa palavra que nós conhecemos com Cristo. Então, olha só. Na condescendência da sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Essa única palavra de Deus, ela então, para ser revelada ao coração do homem e de modo compreensível para a nossa capacidade humana de entender, Deus fala essa única palavra em linguagem humana. Né? Porque Deus poderia falar numa linguagem que é uma linguagem angelical, por exemplo, uma linguagem que ninguém compreendesse. Né? Mas para que nós pudéssemos compreender, Deus nos fala em linguagem humana. Tanto é que o verbo de Deus se faz carne, se faz homem, para nos falar com linguagem humana acerca da única palavra de Deus. Certo? Então, ele fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Então, assim, só para a gente poder pegar essa parte aqui como confirmação daquilo que eu falava agora há pouco. Existe um documento chamado Dei Verbum, né, que significa o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Esse documento, ele fala acerca da palavra. As Bíblias, a Ave Maria, antigamente, no começo dela, tinha essa constituição sobre a palavra de Deus chamada Dei Verbum, que é muito importante, né, para nós cristãos. É uma constituição bem pequenininha, ela é bem curtinha, mas que tem uma riqueza muito grande, fala sobre a palavra. Então essa parte que fala que Deus, sendo o Filho, sendo única palavra, ele expressa a revelação por meio de palavras humanas, quando ele se faz carne, quando ele se faz homem, está lá na Dei Verbum. A gente pode encontrar essa frase, né, essa passagem lá na Dei Verbum, no número 13. Tá certo? Então olha só, por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, a Bíblia tem todas as palavras, né, que a contém, Deus pronuncia uma só palavra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus fala nas muitas palavras da Bíblia uma única palavra, que é Cristo. Ele é a palavra. Então, essa única palavra, o seu verbo único, na qual se expressa por inteiro. E aqui nós temos uma outra passagem de Santo Agostinho, que é interessante. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus. É uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras. E aqui, quando ele fala em todas as Escrituras, em todos os livros do cânon bíblico, né? Todos os livros da Bíblia.
que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados, né? É a mesma palavra que ressoa pela boca do profeta Isaías, a mesma palavra que ressoa pela boca de Moisés, é a mesma palavra que ressoa pela boca de Daniel, é a mesma palavra que ressoa pela boca de Pedro, de Paulo, de Judas Tadeu, né? De todos os escritores bíblicos. Né? E que ele que sendo no início Deus junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Ele é uma palavra que não precisa de sílabas. É bonito que Santo Agostinho diz aqui, né? Ele é uma palavra que não precisa de fonética. Ele é a palavra. Agora, para que ele fosse compreensível a nós humanos, que temos um conhecimento baseado no nosso raciocínio, baseado na nossa capacidade de inteligência, né? Intelectual, Deus então se revela por meio de palavras humanas. Por esse motivo, a igreja sempre venerou, e aqui é interessante essa ideia da veneração, porque a veneração é um culto de respeito, de atenção, né? Onde o coração se inclina para essa verdade. Né? Então, por esse motivo, porque a Sagrada Escritura é uma única palavra de Deus, ela sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. A Igreja Ortodoxa, dentro do sacrário, guarda a Eucaristia para os doentes, porque eles não conservam a Eucaristia para adoração, como nós fazemos. Eles conservam a Eucaristia somente para levar para as pessoas doentes. Então, eles conservam dentro do sacrário também a Bíblia, a Sagrada Escritura é colocada dentro do sacrário, e o óleo do crisma, que eles chamam de miron. Né? Para nós, chama-se crisma, né? Ou óleo da unção. Né? Então, dentro do sacrário, para os ortodoxos, tem essa veneração tão explícita. Nós também guardamos a Bíblia como um lugar, como uma veneração bem grande também. Por exemplo, quando na Santa Missa nós colocamos o lecionário que contém a liturgia, o evangeliário que contém o evangelho, sobre o ambão se torna a mesa da palavra. A liturgia da missa ela é composta por duas mesas, mesa da palavra e mesa da Eucaristia. Então, a igreja sempre venerou a Sagrada Escritura tanto quanto venerou e venera o corpo de Cristo, a Eucaristia. Porque é uma única e mesma palavra. Não existe diferença entre palavra de Deus, Sagrada Escritura, e Eucaristia. É a mesma palavra, é o mesmo Cristo manifestado nas duas realidades. É claro que na Sagrada Escritura, Cristo se dá por meio da palavra, que ali foi consignada. Na Eucaristia, nós temos presença real sacramental. Entende? Mas é o mesmo Cristo que está tanto na Sagrada Escritura como na Eucaristia. Isso está claro? Porque às vezes parece um pouco assim, difícil de compreender isso. No sentido que a gente tem tão claro que Cristo na Eucaristia é presença real, que quando a gente pensa na Bíblia, a gente a vê como um objeto. Né? Às vezes a gente olha para a Bíblia e vê a Bíblia, né, que estou com o catecismo, mas a gente vê a Bíblia como um objeto, um livro, né, que se coloca na estante, um livro que se lê, que na verdade é um conjunto de palavras que contém uma única palavra, que é Cristo. É o mesmo Cristo presente na Sagrada Escritura. Portanto, quando a gente trata, por exemplo, do folheto litúrgico, né? Quando nós pegamos a Bíblia mesmo, algo que está contido a palavra de Deus, devemos guardá-lo com reverência. Né? Não podemos dar um fim qualquer para um texto, uma folha que contém a palavra. Né? A gente precisa entender esse respeito acerca da palavra de Deus. Tá bom? Então,
repetindo, né, por esse motivo a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida. Tanto é que na mesa da palavra, né, a mesa da palavra apresenta, a mesa da palavra ela mostra, ela leva o fiel, né, a comunhão com Cristo na Eucaristia. Né? Então, ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da palavra, da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Né? A Eucaristia, o pão da vida, é dado para nós por meio da igreja, por meio da palavra, da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. A gente precisa entender também que a missa, embora seja dividida, para que a gente possa compreender, dividida em duas grandes partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística, ela é uma só realidade. Né? Não existe mesa da Eucaristia sem a mesa da palavra. E não faz sentido ter a mesa da palavra se não se leva a comunhão com Cristo na Eucaristia. Tá bom? Então, nesse sentido, na Sagrada Escritura, a igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas ela é realmente a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai, que está nos céus, vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. É bonito isso, né? Porque Deus vem carinhosamente ao encontro dos seus filhos por meio dos livros sagrados e fala com seus filhos. A gente precisa entender que a Bíblia quando nós pegamos a Bíblia como oração, é um método fascinante, maravilhoso, né, de intimidade com Deus. Por quê? Porque a Bíblia é comunicação do Pai para nós. Né? Deus comunica-nos, Deus fala ao nosso coração, fala de verdade para nós. Então a Bíblia ela nos ajuda muito na nossa oração. Tanto é que a Bíblia nos prepara para essa Eucaristia, né, para essa comunhão com o corpo de Cristo. Ok? Tem alguma dúvida sobre isso? Tranquilo? Então olha só. Se nós falamos que a Bíblia é palavra de Deus, ela precisa então ter a sua origem, a sua fonte em Deus. Como nós então podemos explicar que, por exemplo, o profeta Isaías escreveu o seu livro, o profeta Jeremias escreveu a profecia que traz o seu nome, mais o livro de Lamentações, né? Que Pedro escreveu as 3 cartas, né? Católicas, as 3 cartas católicas. Ou melhor, as 2 cartas, né? Porque Pedro só tem 1ª e 2ª Pedro. João é que tem 3, 1ª, 2ª e 3ª carta de São João. Como é que nós falamos que essa palavra ela é divina, ela é de Deus, é palavra de Deus, se foram homens que escreveram? Como é que nós falamos que Deus é autor da palavra de Deus, autor da Bíblia, quando quem escreveu, na verdade, não foi Deus com seus dedos escreveram, né? Não foi Deus que pegou uma caneta de escriba e escreveu. A Bíblia foi escrita por homens, né? Foram homens que escreveram a Bíblia. Então, nós vamos ver isso agora, né? A partir do parágrafo 105, a inspiração e verdade da Sagrada Escritura. A Bíblia é um livro que contém a verdade. Não é um livro que contém uma verdade. É o livro que contém a verdade. Porque a verdade é a própria palavra. A verdade é o Filho. A verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade está contida na Sagrada Escritura. Essa verdade essa Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Certo? Então, assim, Deus é o autor da Sagrada Escritura. Isso aqui é a primeira colocação desse parágrafo. Deus é autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que se encerram por escrito e se manifestam na Sagrada Escritura foram consignadas sob inspiração do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que inspirou, sob a inspiração do Espírito Santo. Certo? Então, tudo que contém na Sagrada Escritura
foi revelado, foi inspirado, melhor dizendo, foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo. Tá certo? A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, né? Sobre quando eu tratava daquela questão de alguns livros estarem, outros não estarem dentro do cânon bíblico, que mesmo tendo uma antiguidade, né? Como aquele Evangelho de Maria Madalena, né? Que trata de alguns assuntos polêmicos. Mas por que muitos não estão? Porque às vezes falta parte, porque às vezes tem tem adendos colocados dentro do texto, né, que não foram de fato, que não existiram de fato, que são diferentes da revelação de Deus, que contradizem os evangelhos, né? Então, a Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, né? Não existe diferença entre o Novo e entre o Antigo e o Novo. Tudo é a mesma palavra, tudo é a mesma Sagrada Escritura. Então, olha só. Com todas as suas partes, né? Tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor. E nessa sua qualidade foram confiados à Igreja, né? Então tem Deus como autor. Só para a gente pensar, por exemplo, como uma reflexão, né? Os livros canônicos, que são os livros que estão no cânon bíblico, né? Que estão na lista de livros inspirados por Deus, eles não são mencionados dentro da Bíblia. Não é a Sagrada Escritura que fala quais são os livros inspirados, né? É a Igreja que afirma. Tanto é que um argumento que contradiz muitas vezes até a doutrina protestante acerca da Sagrada Escritura que é única fonte de revelação, única fonte da fé, é exatamente esse. Se a Bíblia é a única fonte da revelação, a única fonte da fé, quem é que disse que esses livros que estão na Bíblia são os livros canônicos? Porque não estão escritos lá. Não está lá escrito em Mateus quais são os livros da Bíblia. Não está lá escrito em Gênesis quais são os livros da Bíblia. Não está escrito no Apocalipse quais são os livros da Bíblia. Quem é que disse que esses livros são os livros da Bíblia? E é uma pergunta. Quem é que afirma que esses livros que estão na Bíblia, que estão no cânon bíblico, são os livros inspirados por Deus? A Igreja. Exatamente, a Igreja. E a Igreja que representa sagrada tradição, porque é revelação também de Deus, é proclamada, né, e aceita pelos apóstolos e proclamada, anunciada de geração em geração até chegar até nós, né? E o Sagrado Magistério que afirma essa tradição oral que é passada. Entendeu? Então, assim, quando se pensa que a lista dos livros da Bíblia não estão escritos na Bíblia, nos dá o argumento claro de que quem falou que esses livros são bíblicos, são canônicos, foi a tradição, a Igreja. A Igreja que disse. Né? Como é que os protestantes, 1500 anos depois da fundação do cristianismo por Jesus em Pedro, afirma que tais livros são livros canônicos? Eles pegaram de algum lugar. De onde? Da sagrada tradição católica. Mas, como eles não conseguem explicar o porquê a Igreja tem 7 livros que na Igreja protestante não tem, né, eles pegam argumentos no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento não considerava
Porque para o Antigo Testamento, apenas 39 livros eram livros canônicos, né, para os judeus. Por que não eram os 43, os 42 ou 43, dependendo se a gente vê o livro de Jeremias e de Lamentações juntos, né, 42 ou 43? Por que eles não veem 42 ou 43 livros como canônicos no Antigo Testamento? Por que os judeus não aceitavam? Porque eles só aceitavam como livros inspirados os livros escritos na língua hebraica. E os outros 7 livros que nós católicos temos na nossa Bíblia não foram escritos no hebraico, foram escritos no grego. E os judeus não aceitavam livros escritos no grego como livros inspirados, somente na língua que eles falavam, na língua hebraica. E eram só 39. E por que nós católicos aceitamos esses 7 livros que foram escritos no hebraico? Porque num determinado momento da história, aconteceu que a língua hebraica estava quase que extinta. As pessoas já não falavam, numa determinada época, eles já não falavam mais o hebraico. Todo mundo falava no Império Grego, falava a língua grega. Então, como eles falavam a língua grega, os livros na oração deles foram traduzidos do hebraico para o grego. E na tradução do hebraico para o grego, segundo uma tradição bem antiga, que é chamada a Septuaginta, Septuaginta vem do número 70, que foi a tradução dos 70 anciãos. 70 anciãos, diz a história, né, que 70 anciãos se sentaram para copiar a Bíblia, porque a Bíblia não era tirada numa máquina de Xerox, né? Ela tinha que ser escrita toda à mão, de tempos em tempos, em pergaminho. O pergaminho se decompunha, porque era feito de couro, né, couro de carneiro. Então, para que se conservasse a palavra de Deus, de tempos em tempos, eles tinham que reescrever. E aí, para reescrever a Bíblia, existiam os copistas. Os copistas, eles faziam o seguinte: se tivesse que escrever, primeiro alguém dita para mim, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, eu vou e escrevo. Aí eu tenho que escrever o livro inteirinho para poder escrever outro livro. Mas se eu pego 70 pessoas que sabem escrever e falo, copiem todos os 70, e o que Cristo confiou aos apóstolos e editando para eles, os 70 escreviam ao mesmo tempo e terminava no prazo de escrever um livro, faziam 70. Por isso era chamado de tradução de 70, porque eram 70 copistas. E diz a história que quando esses 70 copistas ou escribas estavam copiando a Bíblia, Deus inspirou para eles 7 livros a mais que não estavam no hebraico, mas que eles escreveram apenas em grego. Agora, por que a igreja aceita? Bem, isso muitos consideram como lenda, né? Outros consideram como verdade histórica, mas independente de ser lenda ou não ser lenda, o fato é que o porquê que a Igreja Católica tem esses 7 livros a mais na Bíblia que não foram escritos no grego, no hebraico, foram escritos diretamente no grego. E parte do livro de Daniel e alguns outros partes de outros livros também. Né? O capítulo 12, 13 e 14 de Daniel também era escrito em grego, não em hebraico. Na Bíblia protestante só vai até o capítulo 12. 13 e 14 não tem na Bíblia deles, porque foi escrito em grego, certo? Por que a igreja aceita esses livros e parte desses outros livros como livros inspirados? Porque quando Jesus cita a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, ele não usa a tradução hebraica, ele usa a tradução grega. Então, porque Jesus usava a tradução grega, se atribui então essa canonicidade, né, dos livros que foram escritos, mesmo sendo escritos em grego. Só que os protestantes, para protestar contra a Igreja Católica, também no quesito Sagrada Escritura, eles preferem seguir a tradição dos hebraicos, né, dos hebreus, onde pega somente os 39 livros. Por isso, a Bíblia deles faltam 7 livros. Martim Lutero também, além dos 7 livros do Antigo Testamento, ele tinha tirado a parte, o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago fala do comprometimento da fé. Porque a doutrina protestante, né, de Lutero
ela tinha muito essa questão, que só a fé salva. De fato, é a fé que nos salva. Mas São Tiago diz que a fé sem o comprometimento, a fé sem a obra é uma fé morta. A obra não é quesito de salvação, mas é resposta de fé. Então, se eu sou salvo, mas eu não faço uma adesão de fé, então eu não sou salvo. Cristo morreu por mim, mas se eu não quero que Cristo me salve, Ele não pode me salvar, porque Ele me salva na minha liberdade. Se eu não quero ir para o céu, Ele não vai me levar para o céu. Entende? Se eu quero ir para o inferno, Deus não pode fazer nada por mim. Mesmo já tendo morrido por mim, Ele não pode me levar para o céu à força, se eu não quero ir. Entende? Então, Lutero acreditava diferente. Ele acreditava que só a fé basta. Eu posso cometer 1 milhão de adultérios, mas se eu tiver a fé mais forte do que os meus adultérios, eu sou salvo. E não é assim. A fé exige também uma ação de resposta, que é o que São Tiago chama de obra. Né? A fé sem obras é uma fé morta. Como a fé sem obras é uma fé morta, Lutero não queria se comprometer desse modo. Então o que ele fez? No princípio, Lutero tirou também a carta de São Tiago. Para ele só tinha 26 livros no Novo Testamento. Para nós católicos, 27. Aí depois, com o passar do tempo, ele voltou, né, o protestantismo voltou o livro de São Tiago, porque não admitiu tirar o livro. Mas quem é que disse que esses 27 livros do Novo Testamento, esses 42 livros do Antigo Testamento são os livros canônicos? Quem é que disse isso? A igreja. Certo? A igreja que disse isso. Tá certo? Então, continuando, Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Deus é autor da Sagrada Escritura, mas a Bíblia, ela foi escrita por pessoas, por homens. Então, quem é que deu a eles a capacidade de escrever? Deus, pela inspiração. Então quer dizer que quando os agiógrafos, né, como eu falei na semana passada, hagios em grego significa santo, e grafos significa escritor, né? Então, agiógrafos significa os escritores sagrados. Então, quando os agiógrafos, eles escreveram a Bíblia, eles estavam em transe, Deus baixou neles, eles ficaram em transe e começaram a escrever como se fosse uma psicografia. Não foi assim. Eles estavam conscientes do que escreviam, eles estavam sob a ação do Espírito Santo. Mas vocês podem perceber, por exemplo, que quando João escreve o Evangelho segundo São João, né? E Marcos escreve o Evangelho segundo São Marcos, nós temos qualidades diferentes. Nós encontramos, por exemplo, o Evangelho de Marcos escrito com vários erros de grafia, erros assim de concordância. É como se fosse alguém que o de Marcos não, agora eu estou em dúvida, mas eu acho que é o de Mateus. Alguém que é hebreu, judeu, escrevendo no grego com uma cultura de hebreu. Né? É como se fosse assim, eu sendo brasileiro, falo português, né? Eu escrevo em italiano, porque eu sei a língua italiana, mas eu penso como brasileiro. Eu escrevo em italiano, a língua é italiana, mas o modo de pensar é de brasileiro. Eu escrevo um português do Brasil, né? Ou com o jeito brasileiro de escrever. Para os surdos isso é muito claro, né? Porque tem muitos intérpretes de Libras que quando vai interpretar o surdo, eles interpretam o surdo ao pé da letra e dá a sensação que o surdo não tem capacidade intelectual, porque as frases ficam mal formuladas. Porque o surdo, ele tem uma cultura diferente, um modo de se expressar diferente, onde o verbo em Libras não se conjuga em presente, passado, futuro, né? Alguns sinais dão sentido de passado, alguns sinais dão sentido de presente. O contexto diz respeito ao que está sendo dito. Então, quando alguém interpreta uma língua, né, fala uma língua com uma cultura diferente, muitas vezes comete alguns erros, né?
erros humanos, não erros de inspiração, porque a Bíblia não pode ser errada, já que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Tá claro isso? Tá? Claro. Sim. E, por exemplo, João, Mateus, quando eles escrevem a Bíblia, né, o que fala no texto de João, não fala no texto de Mateus? Quando a gente fala dos evangelhos, que são 4 os evangelhos, quando a gente se trata do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é o que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Eles são sinóticos nesse sentido de que eles têm uma semelhança, tanto de estrutura como cronológica, né, dos fatos que aconteceram, muito parecidas. O evangelho de João retrata de um modo diferente. Não significa que sejam contraditórios. Não são contraditórios, porque a teologia por trás de cada um desses livros é diferente. O que João queria dizer quando ele fala de Jesus indo para o templo? Tem uma explicação. Tanto é que a partir do capítulo, eu não tenho agora com clareza aqui na minha cabeça, mas a partir do capítulo 8, mais ou menos, não, 8 está cedo ainda, mas lá para o capítulo 10, 12, mais ou menos, Jesus começa um discurso que é o discurso, até ele ser entregue, que vai uns 7 capítulos mais ou menos, só ele falando dentro da Santa Ceia. Entende? O Evangelho de João, uma boa parte dele, Jesus está falando dentro da Santa Ceia, na última noite com seus apóstolos. Mateus, Marcos e Lucas não relatam desse jeito. Tem características diferentes, né? Lucas, por exemplo, quer falar do aspecto sacrificial de Cristo. Tanto é que Lucas, naqueles animais dos evangelistas, né, é representado como touro, porque o touro era um dos animais oferecidos em sacrifício. Porque quer falar de Cristo como o sacrifício do Pai. Né? Quando se trata, por exemplo, de João, ele é representado como uma águia. A águia, porque tem uma visão muito aguçada. Do alto, ele lança um olhar. Né? Então, o Evangelho de João tem um olhar de águia. Né? Então, tem esse simbolismo. Marcos é representado como homem. Né? Porque ele quer mostrar que o Filho de Deus é filho do homem. Né? E Mateus tem o intuito de mostrar Jesus como leão da tribo de Judá, como descendente de Davi. Tanto é que é Mateus que relata Jesus nascendo em Belém, a vinda, né, dos magos que seguiam a estrela no Oriente. Então, tem estilos diferentes, embora Mateus, Marcos e Lucas eles têm uma semelhança entre si, cronológica, que relatam muitas parábolas igual, né, mas João já tem uma diferença. Né, ele relata outros fatos porque ele tem uma teologia por trás. Por exemplo, João começa falando que o verbo de Deus se fez carne, mas veio antes do verbo se fazer carne, veio a luz, veio João como uma luz, mas eles não quiseram acolher essa luz, que era João. E aí, o Evangelho de João também gira nessa característica, gira em torno da luz, gira em torno da água, gira em torno do batismo, né? Lá no capítulo 3, Jesus se encontra com Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, né, não terá o reino de Deus. É isso que a maioria dos protestantes fica falando, tem que mergulhar no rio. Mas é isso porque Jesus foi batizado no Rio Jordão, mas não importa a quantidade de água, a gente sabe que o que importa é a água. Né? Mas o fato é que o Evangelho de João, ele vem fazendo um caminho, porque depois Jesus, ao ser batizado por João, ele começa o seu ministério. Ele foi batizado por João, né, no Rio Jordão, aí no capítulo 2 tem as bodas de Caná. No capítulo 3 tem um encontro com que Jesus transforma a água em vinho, primeiro sinal da cruz. Depois tem Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ter o reino de Deus. Como eu posso nascer de novo se eu já sou velho? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não.
quem não nascer da água e do Espírito Santo. Depois Jesus encontra com quem? Com a mulher samaritana no poço de Jacó. Eu sou a fonte de água viva. Quem bebe dessa fonte não tem mais sede. Tá vendo? A teologia de João, ela tem uma sequência, passa pela água, passa pela luz, né? Tanto é que Nicodemos, quando vai procurar Jesus lá no capítulo 3, qual é o horário que ele vai procurar Jesus? Ele vai procurar Jesus de madrugada, porque de madrugada ninguém ia ver que ele, sendo judeu, fariseu, né, procurava Jesus. Ele foi procurar de madrugada a luz, que é Cristo. Então tem toda uma teologia por trás do Evangelho de João que o diferencia dos outros evangelhos sinóticos. Mas eu já estamos nessa coisa. Uma coisa que eu não entendo é as cartas. Na hora da missa, faz primeiro a leitura da carta de São Paulo. Né? Isso, as cartas de São Paulo são as cartas que Paulo escreveu ou para alguma comunidade ou para alguma pessoa em especial. Por exemplo, quando ele escreveu para Timóteo, Timóteo foi um bispo que substituiu ele, né, que foi ordenado para ser bispo em tal comunidade. Então ele escreve para Timóteo orientando como é que ele deve proceder dentro da comunidade. A carta de São Paulo aos Coríntios não é destinada a uma pessoa, é destinada a uma comunidade, a comunidade de Corinto. Eu não sabia, né? Agora, essas são as cartas de São Paulo. E aí tem as cartas católicas. Todas as outras cartas que não foram escritas por São Paulo foram escritas por outros apóstolos. Né? A carta de São João, as 3 cartas de João, a carta de Tiago, a carta de Judas, a carta de Pedro, as 2 cartas de Pedro. Essas são as cartas católicas que a gente chama. Essa tem que estar dentro da liturgia. Também as de São Paulo. Depende da época do ano, vai ter sempre uma carta, né, para poder ser meditada dentro da liturgia. Eu tenho 2 dúvidas. Sim. A primeira é a seguinte, na Igreja Católica, especialmente na Santa Missa, são 3 anos, ano A, B e C. Sim, é um ciclo, um triênio, né? Ela muda essa leitura? Se, por exemplo, daqui a 3 anos vai ser a mesma leitura? Daqui a 3 anos a gente vai repetir o que foi. Nesse ano, a gente está vendo a mesma liturgia de 2013. Porque o Evangelho tem as liturgias. São as mesmas? Isso. A liturgia dominical ela é trienal, certo? A cada 3 anos, a liturgia dominical. A liturgia semanal, ela é evangelho o mesmo todo ano, é o mesmo evangelho todo ano, e a primeira leitura, ela varia de ano ímpar e ano par. Então, nos anos pares, 2016, ano par, a gente pega tal leitura na primeira leitura. Nos anos ímpares, a gente pega outra leitura. Então, de 2 em 2 anos, a primeira leitura e o salmo muda. Na liturgia da semana. Na liturgia do domingo, muda de 3 em 3 anos. Então, quem vai na missa... De 3 em 3 anos, repete, na verdade. Supondo que alguém vá na missa, todas as missas que existem, ela não consegue ler a Bíblia toda porque não muda. De 3 em 3 anos, ela fica assistindo a mesma leitura. Não, se ela for na missa 3 anos, todos os dias, ela lê a Bíblia inteira. Inteira? Inteira. É que nem... Eu não sabia dessa. É. É que nem, por exemplo... Entendeu? Se você vai todos os dias na missa, 3 anos, durante a semana e no domingo. Você vai todos os dias do ano, sem faltar uma, você vai ter lido a Bíblia inteira. E aquela do padre lê? O Evangelho. O Evangelho. Geralmente é tirado ou de Mateus, Marcos ou Lucas, ou João. Por exemplo, O Evangelho de João geralmente é feito na liturgia da Páscoa, do tempo pascal. Por que João é especial assim? Porque ele tem uma teologia diferente. Ele segue uma cronologia diferente. Enquanto os outros caminham a cada ano para a festa da Páscoa, João faz um caminho só. Porque ele quer mostrar que Cristo, caminhando na terra, ele vai para Jerusalém para morrer. Entende? Não é errado. Não é uma diferença que contradiga os evangelhos.
é o que o autor quis dizer com a sua teologia, quando ele escreve. Porque João tem muito essa teologia. Tanto é que, quem é que fala de Maria como mulher? Hã? Qual é o evangelista que fala que Maria, mulher? Mulher, eis aí o teu filho. Ou mulher, ainda não é chegada a minha hora nas bodas. Quem é que fala disso? Hã? Mateus. Não. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas. Só João. E quem é que fala da mulher lá no Apocalipse? João, porque foi João que escreveu o Apocalipse. É o Apocalipse de São João. Então é ele que fala da mulher do Apocalipse. Eis que vi um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Porque ele faz referência àquela mulher, fazendo referência ao Gênesis. Porque a primeira promessa de salvação foi dada por Deus quando ele falava para a serpente: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Foi a promessa de Deus de salvação. Foi em relação à descendência da mulher. Então, quem é que nasce da mulher que nos salva? Da mulher que traz a salvação pelo seu sim. Não como salvadora, mas como alguém que disse sim à salvação. Maria. Jesus é o Salvador, claro, sem dúvida. Né? Mas é através do sim de Nossa Senhora. Então, ela é a mulher. E João faz referência a essa mulher. Não é desrespeito. Jesus chama, muitos protestantes falam, né? Jesus chama Maria de mulher porque ela é uma mulher qualquer. Não é porque ela é uma mulher qualquer, é porque nela se cumpre a primeira promessa de salvação, que a gente chama de proto-evangelho, porque é o primeiro evangelho, né? Primeiro evangelho, primeiro anúncio da salvação. É Deus mesmo que faz. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência dela. E aí se cumpre em Cristo, né? Se cumpre em Cristo. Respondido? Beleza. Então, como se fosse a igreja vê a Bíblia, se faz coisa em 3 anos. A cada 3 anos. Na liturgia, a Bíblia ela é toda vivenciada num ciclo de 3 anos. O Papa ou alguns sacerdotes não têm autoridade de determinar hoje a liturgia, essa semana, nessa paróquia, vai ser essa. Tem, existe uma certa flexibilidade. Por exemplo, numa igreja, por exemplo, igreja Santa Gemma Galgani, tem uma igreja aqui, né, no setor aqui perto, que chama Santa Gemma Galgani. Ela não é uma santa que está no cânon romano de memória obrigatória, mas naquela comunidade pode-se rezar uma liturgia especial em honra de Santa Gemma Galgani naquele dia da santa. Então naquele dia o padre tem a autoridade de fazer a mudança da liturgia por um caso especial. Mas mesmo assim, no ciclo de 3 anos, a Sagrada Escritura vai estar toda ali, porque ela se repete em determinados momentos. Se ela não se repete nos domingos de cada ano do triênio, ela se repete no meio de semana. Entendeu? Então, indo na missa, mas eu não tenho autoridade. Hoje eu quero ler uma liturgia aqui da minha cabeça. Porque eu quero falar de dízimo, então eu vou pegar uma liturgia de dízimo. Isso não pode. Entendeu? Como fazem, por exemplo, os protestantes, eles escolhem um tema para ser falado, pegam uma passagem bíblica para justificar o que eles querem falar. A Igreja Católica não é assim. Em geral, a Igreja Católica pega a liturgia do dia e desenvolve aquela liturgia porque é o alimento da palavra que Deus quer dar para o seu povo naquele dia, no mundo inteiro. Então, a mesma liturgia que eu celebrei hoje, quase 100% de chance de ser isso mesmo, né? O Papa celebrou a mesma liturgia. A não ser que tenha acontecido alguma festa lá em Roma, né, que ele decidiu de celebrar uma liturgia diferente. No mundo todo. Porque o protestante ele abre e fala, estou pensando nisso, já vai falar aquilo ali. Eles fazem no dia. Cada um fala... Segundo a conveniência. Ele quer falar sobre determinado tema, ele pega uma passagem da Bíblia que justifica o que ele está querendo dizer.
Se existe uma passagem, algumas vezes eu me deparo assim com algumas passagens complicadas. Eu vou preparar a missa, aí pego o evangelho. Meu pai, o que eu vou falar hoje, né? Porque são textos complicados, de interpretações difíceis, né? O que realmente Jesus queria dizer, porque eu não posso falar o que eu penso. Tem que falar o que Jesus quis dizer, como a igreja interpreta isso. Então, às vezes, até para o padre é um pouco complicado algumas partes. E eu falo assim, não, vou mudar esse evangelho, porque esse evangelho está muito difícil, eu vou pegar outro. Não posso. Né? Eu tenho que pegar aquele evangelho que a igreja determinou para a liturgia daquele dia. É por isso que lá no nome, eu lembro de 2 a 3 anos, é uma liturgia só que o senhor fez. Quando chega na festa de Nossa Senhora, porque é a festa da apresentação de Nossa Senhora, a apresentação do Senhor, né? No dia 2 de fevereiro, a liturgia é sempre aquela. É aquela, né? Porque Né? Não muda. É a mesma liturgia. Nós sempre... Agora entendi. Entendeu? Eu tô falando que É porque eu acho. Por isso nós ficava assim já na filmagem, nós já tem 3 anos que eu tô. Que é a mesma liturgia que eu falo. E aí vai muito da criatividade do padre, da inspiração, né, para poder fazer uma homilia para o mesmo público que não seja simplesmente uma repetição do ano passado, né? E aí eu acho que é bom conferir como que foi os 3 anos, se eu fui criativo ou não. Mesmo sendo a Cada mesma missa que o liturgia, senhor faz é tudo não é diferente. igual. Porque tem padre assim que ele já pega, como já é treinado, ele pega e já é feita as homilias em cima daquela coisa. E o senhor celebrava aqui bem cedo, era 1 de tarde, a mesma. Depende, eu vejo muito o público, sabe? Eu não gosto muito de fazer uma homilia que é própria para jovem, do jeito que eu fiz para o jovem, eu faço para os adultos. A linguagem é diferente. O conteúdo é o mesmo, mas a linguagem, o modo de expressar é diferente. Né? E é exatamente sobre isso que a gente continua, né? Que se Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. E esses livros inspirados, eles ensinam a verdade. A gente precisa crer nisso. Porque senão a gente começa a duvidar da Bíblia. Né? Eles inspiram a verdade. Portanto, tudo que já os autores inspirados ou agiógrafos afirmam devem ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Mesmo que tenha sido dito por um autor sagrado, a gente precisa crer que na humanidade daquele homem, Deus agiu com inspiração. Portanto, o que ele escreveu é inspirado por Deus. Certo? É verdade. É livro inspirado que ensina a verdade. Certo? Por exemplo, a gente sabe que muitas pessoas têm dúvida, né, em relação à questão de como que o mundo surgiu, né? A gente precisa entender que a Bíblia é um livro que é o livro que contém a verdade de Deus e que quer nos mostrar como é que nós fazemos para nos encontrar com Ele. É um livro da verdade que nos leva ao encontro com Deus, que nos leva para o céu. Não é um livro de ciência. Não é um livro que quer dizer para nós como que está o aspecto do céu. Se o céu está estrelado, se a lua está cheia, se a lua está minguante, se o sol teve um eclipse no sol. A Bíblia não quer dizer isso para nós. Ah, padre, mas aí como que fica quando Josué orou lá ou melhor, Elias orou e o sol parou? Se a gente sabe que o sol está parado, pelo menos talvez ele esteja em movimento em relação às galáxias, mas em relação à Terra, né, quando nós olhamos o aspecto do Sol, ele está parado. Quem é que está girando? É a Terra que gira em torno de si mesmo, no movimento de translação e no movimento de rotação, né, e no movimento de translação. Né? Agora, nesse movimento de rotação que a Terra faz em torno de si mesma, nos dá a sensação de que o Sol está girando em torno da Terra, mas quem está girando é a Terra. Então, se Elias orou e o Sol parou, foi o Sol que parou? Se a gente pensa, né, como inspiração divina e é um livro histórico, então não foi o Sol que parou, foi a Terra que parou. Ah, então a Bíblia mentiu, porque na verdade quem parou foi a Terra e não o Sol, então a Bíblia fala que o Sol parou, então a Bíblia mentiu.
Mentiu? Não, não mentiu. Por quê? Porque, segundo o conhecimento dos homens da época e a capacidade que eles tinham de relatar os fatos que eles observavam, na impressão que eles tinham é de que o Sol tinha parado, quando na verdade a Terra que tinha parado. Altera alguma coisa na nossa fé? O que a Bíblia quer dizer? Quer dizer que a Terra parou, que o Sol parou? Não, quer dizer que quando Elias rezou, o dia ficou mais longo e eles puderam ganhar a guerra, porque o dia ficou mais longo e eles continuaram a batalha. Quando seria noite, ainda continuava dia. É isso que a Bíblia está querendo dizer, que Deus agiu em favor do seu povo. Essa é a verdade, que é incontestável. Deus age em favor do seu povo. Certo? Está compreendido isso? Então, olha só. Aqui uma coisa interessante. Tudo que está lá deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Sagrada Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Tudo o que precisávamos saber para a nossa salvação, na Bíblia, na Sagrada Escritura, está escrito. Também na Sagrada Tradição, viu, gente? Mas quando se trata aqui da Sagrada Escritura, a gente está limitando a isso. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Né? Não é uma religião do livro. Como os judeus pensam. Né? Para os judeus, a religião dos judeus é a religião do livro. Mas para nós não é religião do livro, do objeto. É religião da palavra. Olha só, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Portanto, na Bíblia contém Cristo vivo, encarnado, que passou pela morte, ressuscitou, subiu aos céus. É religião da palavra viva de Deus. Tá ok? Certo? Podemos passar então? Se Deus é inspirador da Bíblia, ele é ao mesmo tempo, o Espírito Santo, se o Espírito Santo é inspirador da Bíblia, ele é ao mesmo tempo intérprete da Bíblia, da Escritura. Se foi o Espírito Santo que inspirou, é ele que dá a interpretação. Certo? É isso que a gente vai ver agora. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que se levar em conta as condições da época, a cultura, aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Tem que pensar, por exemplo, na cultura daquele povo, a época em que foi escrita. Né? Eu não posso, por exemplo, pegar o livro lá, se a gente pega o livro de Gênesis, onde Abraão foi mandado por Deus para sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, Isaque. Absurdo, como que Deus pode mandar sacrificar, Abraão sacrificar o seu próprio filho, se a gente olha com esse olhar que nós temos hoje, de Cristo que se revelou como amor, misericórdia, que não quer os sacrifícios humanos, quer o sacrifício do nosso coração, né, que quer o sacrifício da caridade, mais do que o sacrifício físico. Entende? Então, a gente leva em consideração para a interpretação da Bíblia a cultura, o tempo em que ele foi escrito, o modo como eles narravam o fato, falavam do assunto, né? Tudo isso. Pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos, que são vários, de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais gêneros de expressão. Então, por exemplo, a gente pega o Cântico dos Cânticos, a gente vai ver uma teologia esponsal de matrimônio. Né? O relato da união do esposo que vai ao encontro da esposa, a esposa que espera ansiosa pelo esposo. É muito bonito, é poético. Né? É um livro que fala de um romance, se a gente fosse pensar em gêneros humanos, né? Seria um livro de romance, né? Que relata até de intimidade do casal. Né? Então é um estilo. Por exemplo, o livro do Apocalipse é um livro de revelação, é um livro apocalíptico, é um livro profético. Né? Profético apocalíptico, né? Não é profético
somente como Isaías, Jeremias, que são livros proféticos, né? O Evangelho, por exemplo, é um gênero, né? Os livros históricos, os livros deuteronomísticos, que contêm a lei, né? Que é chamado o Pentateuco, por exemplo, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, né? Então esses são os livros, 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco. Então tem vários gêneros. A gente não pode interpretar um livro profético de uma maneira histórica, simplesmente histórica, né? Nem um livro de revelação como se fosse ainda acontecer, mas estava dentro de um contexto, né? Pode ser que tenha coisas ainda para acontecer, mas tudo dentro de um contexto histórico e dentro do contexto literário, tá bom? Então, mas já que a Sagrada Escritura é inspirada, há outro princípio de interpretação correta, não menos importante que o anterior. A gente interpreta segundo esses gêneros literários, mas existe um outro modo, que não é menos importante, mas é importante tanto quanto, sem o qual a Escritura permaneceria uma letra morta, né? Uma palavra sem sentido. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito que foi escrita. É por isso que quando a gente vai, por exemplo, estudar o Catecismo da Igreja Católica, eu faço questão de sempre rezar o Vinde Espírito Santo, porque é palavra de Deus aqui também. E o mesmo Espírito que inspira a palavra de Deus é que nos dá a interpretação, que nos dá o conhecimento para bem entender essa palavra revelada. Tá certo? O Concílio Vaticano II, ele indica 3 critérios para uma boa interpretação da Bíblia. O primeiro deles, prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. A gente não pode interpretar, ler o Antigo Testamento sem ter a visão do conjunto da Bíblia. De que a Bíblia quer falar? A Bíblia inteira quer falar. De Jesus. Eu não posso pegar o Antigo Testamento, falar de Davi sem pensar em Jesus. Eu não posso falar do profeta Isaías sem pensar em Jesus. O profeta Isaías fala, né? Desfigurado estava lá, homem das dores, marcado pelo sofrimento, de quem ao olhar para o rosto, olhar para as feridas, nós já cobríamos o rosto. Ele está falando de quem? Ele está falando, em primeiro lugar, de si mesmo, porque ele também foi perseguido, mataram o profeta Isaías, ele foi morto, mas ele falava de si mesmo como profecia e inspiração, falando de quem? De Cristo, Jesus. Entende? Então, não posso falar de Adão sem pensar em Cristo. Se Adão é o velho homem, Cristo é o novo Adão, é o novo homem. Se Adão é o homem do pecado, o homem que desobedeceu a Deus, Cristo é o homem que obedeceu a Deus, que disse seu sim. Se Eva é a mulher que apresentou para o homem o fruto que trouxe o pecado, Maria, pelo seu sim, é a mulher que traz ao homem de novo a graça. Não posso pensar aí de maneira isolada, mas eu penso o conjunto da Bíblia. Então esse é o primeiro critério, né? Prestar atenção ao conteúdo e à unidade da Sagrada Escritura inteira. Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja inteira. Eu não posso ler a Bíblia no meu contexto. Eu até gosto muito de contar a história da roleta bíblica. Já ouviu falar de roleta bíblica? Não. Roleta bíblica é uma alusão que a gente faz à roleta russa. Roleta russa, vocês sabem, né? Coloca uma bala no tambor do revólver, gira o tambor, trava o tambor, engatilha a arma e dá um tiro. Se tiver a bala na posição, morre. Se não tiver, sorte. Né? Então, às vezes, a gente faz roleta bíblica, né, com a Bíblia. A gente pega a Sagrada Escritura, e eu gosto de contar a história lá do cara que queria se matar. Né?
estava angustiado demais, estava desesperado, muita dívida, muito problema e queria se matar. Perguntou para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, né, da minha vida? Ele abriu a Bíblia no Evangelho e Judas se matou. Não, Senhor, mas então o Senhor me dá a confirmação para poder saber se é isso mesmo que o Senhor quer para mim, que eu me mate, né? Faz roleta bíblica e Judas, o que tiveres que fazer, faça-o depressa. Aí, interpretando duas passagens bíblicas fora de um contexto, ele achou para si a morte. Claro, assim, é uma brincadeira que a gente fala, né? É uma história para explicar. Mas a gente não pode interpretar a Bíblia com versículos isolados. Eu posso justificar o que eu quiser dentro da Bíblia, com um versículo bíblico. Se eu quero ganhar dinheiro dos meus fiéis, eu dou conta. Eu tenho versículos bíblicos que me faz ganhar dinheiro. Uma vez uma pessoa da Igreja Católica mesmo chegou a dizer, numa missa que eu estava participando, que se você não paga o seu dízimo, você rouba de Deus. Enquanto isso no Antigo Testamento, viu, gente? Mas enquanto no Novo Testamento, quando se trata de dízimo, significa dar ao templo, à igreja, o segundo impulso do coração. O dízimo que no Antigo Testamento era 10%, para nós católicos cristãos, significa a totalidade. Dízimo não é o que sobra, é o que eu tenho. É a minha vida, é o meu tempo. Não é simplesmente relacionado ao dinheiro, é quem eu sou. Eu não dou 10% de mim, eu dou 100% de mim. E se hoje o meu financeiramente, a minha ajuda é R$1, é R$1. Se hoje a minha ajuda é R$100 mil, é R$100 mil. Entende? Não está quantificado, né? Não está num valor quantificativo, mas qualitativo, né? Na qualidade de quem eu sou, da totalidade de quem eu sou. Certo? Então, se eu quiser justificar para extorquir dinheiro das pessoas, eu posso usar a Bíblia. Se eu quero falar de carro novo, que eu tenho direito a um carro novo, eu tenho como provar isso na Bíblia. Se eu quero falar de apartamento, na época nem existia apartamento, mas se eu quiser, eu dou conta de justificar na Bíblia que Deus está querendo que eu tenha um apartamento. Entendeu? Luxuoso. Entendeu? É fácil justificar quando se pega os versículos isolados. Então, qual é o outro critério para se interpretar verdadeiramente a Bíblia? Ler a Escritura dentro da tradição viva da igreja. Eu não interpreto com versículos isolados, mas aquilo que a igreja sempre interpretou. O que a Bíblia fala para mim, aqui, hoje, agora, de acordo com a Sagrada Tradição. Certo? Por que nós batizamos crianças? Porque se interpreta que desde o começo da igreja, famílias inteiras eram batizadas. Famílias inteiras significa. Jesus fala: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não falou: ide pelo mundo inteiro e batizai os adultos. Jesus não falou para batizar os adultos. Jesus falou para batizar. Né? Então, interpretando a Sagrada Escritura, dentro da tradição da igreja, se interpreta o que ela quer dizer. Certo? Terceiro critério, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades de fé entre si e no projeto total da revelação. Né? Toda verdade, né, que é revelada da fé é dentro do projeto da revelação da salvação. Não posso interpretar uma parte da Bíblia de acordo com o meu momento. Sabe? Entra muito naquela questão da roleta bíblica também. Né? Mas dentro do conjunto da revelação toda. Porque é Cristo que nos revela
tudo que tem que ser revelado. Ele é a plenitude da revelação. Como a gente já participou aqui no nosso grupo, está fazendo oração e procurar tema, procurando... Não, isso no Isso é grupo, diferente? grupo de oração é outra coisa. A gente pode procurar um tema que nos ajude, né, uma passagem bíblica que nos ajude numa compreensão. Não estamos falando de liturgia aqui, num grupo de oração, não. Né? Dentro da liturgia, existe uma liturgia pré-fixada, onde nós seguimos essa liturgia para estar em comunhão com a igreja. Né? Mas no grupo de oração, não. No grupo de oração não precisa ser a liturgia diária. Pode ser também. Tem grupos que se reúnem com a liturgia diária. Tem grupos que não. Tem grupos que se reúnem com uma passagem bíblica que orienta para uma determinada situação. Só que, mesmo sendo com uma passagem bíblica, não pode ser interpretado isoladamente. Tem que ser interpretado no conjunto da Sagrada Escritura, fazendo a analogia da fé, fazendo também, prestando atenção na unidade, no conjunto de toda a Sagrada Escritura. Interpretar segundo a tradição. Eu não posso falar assim, eu acho que essa Bíblia aqui está querendo dizer isso aqui para nós. Eu não posso dizer que eu acho. Tenho que dizer o que a igreja acha, o que a igreja interpreta. Não o que ela acha, mas o que ela interpreta, o que ela entende daquela palavra. E dá para nós. Certo? Certo? Respondeu? Então, olha só. Os sentidos da Sagrada Escritura, eu vou passar bem rapidamente, só para falar sobre eles. Então, a Sagrada Escritura tem sentido literal. Né? É o sentido do significado das palavras. Né? Quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, o pão que eu vou dar é a minha carne. Esse é sentido literal. Eu não posso pensar, Jesus falou que o pão que ele vai dar parece, me faz lembrar. Não. O pão que eu vou dar é a minha carne. Esse é sentido literal. Então, na Bíblia tem sentido literal. Tem algumas partes da Bíblia que entendemos de maneira literal. Tem algumas partes da Bíblia que nós entendemos em sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. Por exemplo, quando o povo atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, tem um sentido histórico, né, porque é relatado como fato histórico, que eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, mas tem um sentido espiritual. Qual o sentido espiritual? O povo de Deus, escravo no Egito, foge do povo através da Páscoa, da passagem do Senhor. Eles atravessam o Mar Vermelho para buscar a terra prometida. Certo? Nós passamos na Páscoa do Senhor, paixão, morte e ressurreição, pelo batismo, para encontrarmos a graça do céu. Tá vendo? O Mar Vermelho nos dá um sentido espiritual. Lembra que eu falei do pombinho que voltou na Arca de Noé com um raminho de oliveira? O sentido, né, do relato espiritual é que depois de Deus ter renovado a terra com a água, que representa o batismo, ele unge o povo com o óleo da oliveira, com o óleo da unção, pelo crisma. Sentido espiritual. Está presente lá no Antigo Testamento. Entendeu? A Bíblia também tem sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos a um justo agir. Eles foram escritos para nossa instrução. Por exemplo, os 10 mandamentos. É um exemplo disso, né? Os 10 mandamentos foram escritos para que nós pudéssemos, então, ter uma lei que nos leva para uma vida moral, uma vida correta, uma vida com Deus. Sentido anagógico. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas vamos ver aqui. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, conduzindo-nos, em grego, anagogê, pronuncie, né, anagogê, que está escrito aqui, a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é sinal da Jerusalém celeste. Por exemplo, no sentido anagógico, quando você fala que Jesus caminha para Jerusalém, para lá entregar o sacrifício da sua vida como Cordeiro de Deus, lá no Apocalipse de São João ele fala da Jerusalém celeste,
onde não tinha templo, porque o templo era o próprio cordeiro. O cordeiro estava no centro do templo. Todos estavam em volta do cordeiro, de vestes brancas e palmas nas mãos. Então, essa igreja que caminha na terra, né, peregrina em busca do céu, tem a sua significação da igreja que já está no céu, com Deus, que é triunfante. Né? Então, existe uma anagogia, né, aqui, onde uma realidade aqui tem a sua significação lá numa outra realidade espiritual. É um pouquinho mais complicado, mas acho que de maneira simples, né, é isso aí. E aí, só para a gente terminar com uma frase aqui interessante, a igreja não creria no Evangelho se a isto não me levasse à autoridade da Igreja Católica. É a autoridade da Igreja Católica que me leva a crer no Evangelho. Sem a autoridade da Igreja Católica, né, que me interpreta ela, que me dá esse Evangelho, que me dá essa revelação, não seria possível acreditar no Evangelho. Né? Isso aí quebra a lógica dos protestantes, que não tem a igreja para interpretar isso para ela. Cada um interpreta do jeito que quiser, e por isso cada dia surge uma igreja diferente, uma igreja protestante. A gente já está quase terminando. O pastor vai dar um patuar que tem sempre a igreja dele. Isso é errado. Só para a gente passar rapidamente essa parte, porque a gente precisa terminar. O cânon das Sagradas Escrituras foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados, aquilo que eu já falei anteriormente. Foi a igreja, a tradição apostólica que definiu quais são os livros que estão na Bíblia. Né? Não está escrito lá na Bíblia quais são os livros da Bíblia. Não está na Bíblia. Não tem uma lista na Bíblia falando que aqueles livros são os livros da Bíblia. Né? Não tem na Bíblia. Lá no Gênesis fala que os livros da Bíblia são a Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, o profeta Isaías, blá, blá, blá. Não está. Não tem nada na Bíblia escrito assim, uma lista. Quem é que falou que livros estão na lista dos livros sagrados? Foi a tradição apostólica. Certo? Então, até para os protestantes terem uma lista de livros, tem que, de qualquer modo, aceitar que a igreja determinou uma lista. Certo? Essa lista completa é denominada cânon das Escrituras. Ela comporta 46 livros, ou 45, se contarmos Jeremias e Lamentações juntos. Se contamos Jeremias e Lamentações juntos, que algumas traduções contam juntos, são 45 livros. Se conta separados, porque Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações. É o mesmo autor. Às vezes é contado juntos, às vezes é contado separados. Se contamos separados, são 46 livros. Para o Antigo Testamento. E 27 livros para o Novo Testamento. E aqui nós temos, ainda no parágrafo 120, a lista dos 72 livros que contém a Sagrada Escritura. 72 livros ou 73, depende, né, se conta Jeremias e Lamentações juntos. O que acontece? Vocês podem ter aqui no Catecismo uma lista dos livros, mas não na Sagrada Escritura. Na Sagrada Tradição, vocês têm uma lista dos livros da Bíblia, mas na Sagrada Escritura vocês não vão encontrar. Padre, mas aqui presta aqui, Cleno, a Bíblia. Aqui na Bíblia, no começo dela, tem uma lista. Bem, mas no começo da Bíblia não é Bíblia ainda. Né? É uma explicação sobre a Bíblia, não está aqui a palavra de Deus. Né? Aqui tem uma lista, mas essa lista não faz parte da Bíblia. É um anexo, um adendo, né? É um prefácio, né? É um índice. É um índice dos livros, mas não é ainda a Bíblia. Eu encontro lá, né? Porque alguém poderia falar assim, não, eu encontro na Bíblia, né, uma lista. Mas esse índice não é bíblico, né? Não é palavra de Deus.
né? É um adendo para facilitar nossos estudos, mas não é a Sagrada Escritura. Mas aqui no Catecismo vocês encontram uma lista, né? Porque aí a igreja tem autoridade para poder dizer qual é o livro qual inspirado e qual não é inspirado. Então o Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, pois a antiga aliança nunca foi revogada. Interessante isso. O Antigo Testamento não foi aniquilado, não foi anulado. Jesus mesmo falou, eu não vim para destruir a lei, eu vim para trazer a perfeição da lei, né? Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, né? O Antigo Testamento preparava a vinda de Cristo, Redentor de todos, embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias. Por exemplo, uma coisa imperfeita e transitória do Antigo Testamento. Quem sabe me dizer? Transitória, que era por um tempo e que depois não é mais. Me fala uma coisa transitória da Bíblia. Do Antigo Testamento. Foi transitório, porque foi um tempo, né? Foi um fato. Mas algo que era do costume dos judeus, por exemplo, que não é mais. Hoje em dia também não é mais. Uma coisa que eu estou pensando aqui. O sacrifício do cordeiro. Não se tem mais sacrifício do cordeiro. Mas por que não tem sacrifício do cordeiro? Porque o cordeiro só era sacrificado no templo e os judeus não têm mais templo, né? Então no Antigo Testamento era uma prática sacrificar o cordeiro. Para os judeus não se sacrifica mais o cordeiro porque não tem onde sacrificar. Porque onde era o templo de Jerusalém, hoje é uma mesquita muçulmana, certo? É uma mesquita dos muçulmanos. Então, mas não é por isso que é transitório, mas porque Cristo, nova aliança, a nova e eterna aliança do sangue de Cristo, torna ele, o identifica como o Cordeiro de Deus, que aniquila todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Naquele tempo se sacrificava o Cordeiro, mas hoje não precisamos mais, porque Cristo atualiza o seu sacrifício em cada missa que se celebra. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então, era importante como pedagogia, como modo como Deus vinha falando de si, se revelando ao homem para chegar na revelação plena, que é Cristo. É uma pedagogia divina, era um processo de conhecimento. É igual esses dias para trás, no curso nosso, eu falei assim que a gente não começa a ensinar matemática para uma criança com as equações mais elevadas. A gente começa com as operações mais básicas. 1 mais 1, 2 mais 2, depois a gente passa para subtração, depois para multiplicação, depois para divisão, e aí vamos fazendo sentenças mais elaboradas, né? Até chegar naquelas fórmulas mais terríveis que a gente muitas vezes não sabe nem como resolver. Mas não se começa com essas difíceis, se começa com as básicas. Deus começou com o básico até chegar na revelação plena da palavra de Deus, que é Cristo. Tá bom? Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Nós não deixamos de lado o Antigo Testamento. Mas a gente interpreta o Antigo Testamento como ele deve ser interpretado, como preparação para o novo. Mas é palavra de Deus tanto quanto o novo. Tá certo? O Novo Testamento, palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Esses escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Esse parágrafo é lindo, né? E muito importante. Parágrafo 124. Então vale a pena vocês aí marcar. Aí fala aqui dos evangelhos. Os evangelhos, isso aqui também é importante, viu gente? Parágrafo 125. Os evangelhos são o coração da Sagrada Escritura. É o coração.
Assim como o coração no nosso corpo é uma parte vital, o Evangelho, porque relata a vida de Cristo, né? Os seus ensinamentos, os seus gestos, os seus atos, coração, é vital para a igreja, para a Sagrada Escritura. É o coração de todas as Escrituras, uma vez que constitui o principal testemunho de vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Tá certo? E na formação dos evangelhos podemos distinguir 3 etapas. Olha, interessante isso aqui. 3 etapas para a escrita dos evangelhos. Primeiro, a primeira etapa, a vida e o ensinamento de Jesus. Jesus viveu e ensinou os seus apóstolos. Ele passou pela terra, ele caminhou na terra, ele falou sobre o Pai, ele revelou-se a si mesmo, ele revelou o Pai, revelou o Espírito Santo. Certo? A vida e as ações e as palavras de Jesus. A vida e o ensinamento de Cristo. Segunda, a tradição oral. O que é a tradição oral? Depois que Cristo viveu, ensinou os seus ensinamentos, a igreja falou desses ensinamentos, ensinou os ensinamentos dele, né? Transmitiu os ensinamentos. Então, a tradição oral. E por fim, na terceira etapa, para a escrita dos evangelhos, os evangelhos escritos, que depois de terem anunciado com a palavra, com a boca, os apóstolos começaram a escrever o que eles ensinavam pela voz. Tá certo? Então segue essas 3 etapas. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Certo? O Antigo Testamento tem que ser à luz de Cristo morto e ressuscitado. E essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. É por isso que quando algumas semanas atrás eu falava, fazendo sempre referência, acho que foi no primeiro ou no segundo dia, fazendo referência a Cristo, tudo no Antigo Testamento fazendo referência a Cristo, que eu falei de Isaac, o cordeiro que tinha os chifres enrolados no espinheiro, né? Tudo fazendo referência a Cristo. Então o Antigo Testamento sempre à luz de Cristo morto e ressuscitado. Certo? É uma unidade, né, entre eles. E a Sagrada Escritura na vida da igreja. A Bíblia, ela tem que ser vista, tem que ser lida na aplicação da nossa vida. Não é um livro que se coloca na estante, um livro de histórias bonitas, histórias antigas, que tem um valor histórico, que tem um valor importante, porque ele é um livro antigo. Não é isso. Mas porque a Bíblia, né, o catecismo, a Bíblia é palavra de Deus, é Deus vivo no meio de nós, é uma palavra escrita há 2000 anos atrás, algumas partes há 3.500 anos atrás, né? Tem livros com uma antiguidade muito grande, mas ela é aplicável na minha vida. A Bíblia, a palavra de Deus é viva, é uma pessoa, ela é única, uma única palavra que sai da boca do Pai. Essa palavra é Cristo, e Cristo feito homem se manifesta para nós na liturgia da palavra, na liturgia eucarística, para que nós tenhamos comunhão com Ele e caminhemos com essa palavra, que guia a nossa vida, que fala a nós, que nos fala ao coração, que nos inspira. Né? A palavra de Deus deve ser amada, venerada, né? Querida, guardada na vida, guardada no coração e acolhida como verdade. Não como uma verdade possível, mas como a verdade que é Cristo, que está no meio de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.